Quando eu era pequeno, eu e meu primo, a gente tinha o costume de ver desenhos, animes e filmes em casa e brincar utilizando a criatividade, às vezes baseada naquele filme, baseada naquele desenho. E basicamente foi ele quem me apresentou o que eram jogos e animes naquela época. E outra atividade que a gente tinha era de desenhar alguns quadrinhos, tanto com palitinho, tanto com desenhos mais elaborados. Eu me lembro especificamente de fazer uma história de guerreiros de elementos, onde cada um tinha um poder específico baseado naquele elemento. E apesar das histórias serem bobinhas, eu lembro claramente de como aquilo era divertido e que eu adorava desenhar, mesmo que fosse tosco e rabiscado. Outra coisa que eu gostava muito naquela época era Pokémon. Eu sinceramente amava Pokémon e, pra minha sorte, o meu primo tinha uma revista com todos os Pokémons registrados até aquela época. Era bem ali no começo do Black e White, ou seja, só tinha até a 4ª geração. E na época era a minha geração favorita. E eu me lembro que o primeiro Pokémon que eu desenhei foi um Lucario, para um trabalho de artes da escola, o que me fez tirar um lindo 10 e sentir que aquilo realmente era pra mim. Desenhar é muito divertido. Mas não se engane, eu não fiz só por gostar de desenhar ou gostar muito de Pokémon. Eu gostava e tudo mais, mas o meu principal objetivo foi por inveja. Tinha um moleque na minha sala, ele era muito bom. Ele era muito bom mesmo. Eu não me lembro com exatidão, mas ele tinha desenhado um Rayquaza bem na minha frente, como se não fosse nada. E tinha ficado maravilhoso. Quase como se eu tivesse pego uma foto do anime e colocado no caderno dele. Só tinha um problema, eu não sabia fazer. Então eu me desafiei a fazer um Lucario, que não ficou tão bom quanto o Rayquaza dele, mas me fez ter vontade de desenhar. Talvez eu tenha começado pelo motivo errado, mas realmente eu descobri que desenhar era bem divertido. E eu realmente decidi me apegar a esse hobby. Só tinha um problema. Eu não sabia fazer nada além de copiar aquilo que estava na revista de Pokémon, o que nem de longe se parecia com a anatomia humana. Então eu acabava só copiando e copiando, até que um dia eu finalmente tomasse coragem para rabiscar pessoas. O que me fez voltar com uma ideia de quando eu era pequeno, fazer historinhas com alguns amigos da escola. Eu não tenho mais essa história, mas ela era sobre pessoas viajando pro mundo medieval e a galera viajando entre dimensões e alguns poderes assim. Alguma coisa desse jeito. Quem sabe algum dia eu não posso trazer essas histórias pro canal de algum jeito. Com o passar do tempo, eu comecei a me dedicar mais e mais pra desenhar. Até que ao chegar ao ensino médio, eu realmente decidi que eu ia, a partir dali, me esforçar pra aprender tudo certinho. Até porque até então eu só tava tentando. Eu não tava nem de fato aprendendo alguma coisa. Então eu passei a estudar anatomia, perspectiva, estilização, e me dedicar tanto assim fez com que eu realmente evoluísse muito. Esse daqui era um desenho de quando eu tava entrando no ensino médio, e esse é quando eu já tava ali pro 2º, 3º ano. Quem diria que quando você se esforça pra fazer alguma coisa, aquilo realmente traz resultado. Mas não se engane, eu ainda tinha um longo caminho pela frente. O que mais me ajudou na época foi trabalhar fora da minha zona de conforto. Realmente me desafiar a fazer coisas que eu não sabia fazer. Então eu tinha muita coisa pra aprender. Um hábito que eu tinha naquela época que me ajudava muito é desenhar todos os dias. Eu não sei se eu posso dizer que isso é bom. Eu sei que tem várias pessoas falando desenhe todos os dias, desenhe o tempo inteiro, mas eu acho que tem uma coisa além disso. Faça com gosto. Faça com que você realmente se sinta bem trabalhando naquilo. Porque desenhar sempre foi e sempre vai ser uma paixão. Não vou dizer que eu nunca trabalharia com isso, mas sinceramente é algo que eu gosto tanto, é algo que eu realmente me sinto bem fazendo. Por que eu vou me esforçar a fazer alguma coisa se eu tô chateado, se eu não tô bem pra fazer aquilo agora? E não me entenda errado, praticar é importante, mas também cuidar de você também é. Então a dica que eu tenho pra te dar é: procure dentro de você aprender e se divertir ao mesmo tempo. E meio que isso vai fazer com que você desenhe dentro da sua própria cabeça e o tempo inteiro. Até porque vai ser prazeroso. Veja as coisas de uma maneira artística. Olhe para estruturas, olhe para representações. Isso vai fazer com que você pratique mentalmente tudo. Óbvio que você pode sim pegar o caderno e desenhar todos os dias. Porque tem que ser prazeroso, tem que ser legal. Eu acho que eu posso dar mais uma dica. Eu não sou nenhum especialista. Tudo que eu tô falando aqui é mais sobre minha experiência mesmo. Mas se tem alguma coisa que serve disso é busque referências. Pessoas que realmente você se inspira e que são suas reais referências. Pessoas que você gostaria de ter o tipo de desenho parecido ou até melhor. Porque muita da sua trajetória como artista vai ser olhar
observar e aprender. Como alguém faz um tipo de desenho, como alguém representa um certo tipo de figura, isso é o que vai estar em toda a sua trajetória como artista. E aprenda. Vai ser difícil. Vão ter dias que você não vai estar realmente muito bem, vão ter dias que você vai estar muito chateado, que você vai até sentir que não consegue desenhar mais. Vão ter desenhos seus que vão aparentemente estar muito melhores que os seus atuais, mas tá tudo bem. É parte da jornada subir e descer. Mas se dedique. Se você realmente gosta, não vai ser ruim. Olha, não tem um jeito certo de fazer as coisas. Eu estou apenas comentando que pra mim, a maneira mais prazerosa e produtiva é quando eu não me forço a fazer alguma coisa. Esteja em um ambiente confortável. Sinta-se bem desenhando. Eu acho que é isso que eu queria falar. Um dos vídeos que eu sempre assisto pelo menos uma vez ao ano é o Pare de Tentar Ser Bom, do Brush Rush. No vídeo ele comenta sobre preconcepções sobre a arte e o como isso afeta as pessoas. E que, ao invés de você tentar ser bom, tente melhorar o tempo todo. Porque se você sempre tentar ser bom, talvez você nunca evolua. Parte disso é você aprender também. Falando especificamente de alguns artistas que eu gosto muito, como o Mark Brunett, Sula, o Brush Rush e entre outros vários artistas de mangá, eu recomendo que você procure aqueles que você gostar mais, aqueles que você se sentir mais identificado com o estilo. E se esse artista, inclusive, tiver algum tipo de tutorial no canal dele ou em algum outro lugar, eu recomendo que você assista. Seja só uma dica, seja um tutorial inteiro de como construir um corpo, eu recomendo fortemente que você veja, mesmo depois de já se consolidar. Eu acredito que parte da sua jornada como artista é revisitar ensinamentos que você já adquiriu. Eu recentemente descobri que aquecimento é realmente importante. Você mandar uma mensagem para o seu corpo dizendo que você agora vai fazer um tipo de exercício antes de fazer, isso é muito importante. Desde você alongar o pulso, os dedos, até você fazer forma simples para começar a fazer o exercício, para começar a trabalhar naquilo. Por mais que eu não tenha seguido isso o tempo todo, isso realmente me ajuda, tal qual como estudar anatomia ou pontos mais complexos que eu estudei lá atrás. Eu tenho ficado muito motivado com os vídeos aqui do canal. Realmente eu me sinto muito feliz e animado para trazer mais coisas para cá. E sinceramente isso tem me feito muito bem. Foi quando eu reparei que se você tem o privilégio de poder fazer aquilo que você ama, sem que isso prejudique suas outras áreas, faça. Eu deixei o desenho de lado por um bom tempo, tanto por alguns problemas pessoais, tanto por falta de motivação, mas com o tempo eu fui voltando. E aquele hobby que eu brincava quando eu era criança, aquilo que fazia eu me sentir bem, nunca me deixou. O lápis, a caneta, mesmo que eu já tenha ido pro digital, eu nunca larguei os meus caderninhos. Sempre ande com seu caderninho e nunca abandone o desenho, porque ele nunca vai te abandonar. Acho que a grande mensagem desse vídeo é só faça alguma coisa que você goste com prazer. Eu demorei pra voltar a desenhar, perdi um pouco a manha de algumas coisas, mas tá tudo bem. Parte disso é se esforçar, parte disso é realmente gostar do que você tá fazendo. Faça por amor, e o amor por aquilo fará. Basicamente era isso que eu tinha pra dizer agora. Eu recentemente ganhei de presente da minha esposa todos os cursos de desenho do Brush Rush. Isso tem me dado uma grande vontade de desenhar. Talvez tudo que eu falei não faça sentido nenhum, mas é só um pouco como eu me sinto sobre desenho, sabe? É uma coisa que nunca me abandonou e que sempre me deixou bem. Sinto que um vídeo de 10 minutos não é o suficiente pra expressar tudo o que eu sinto, mas esse não é meu último vídeo, então ainda tenho muito assunto pra falar sobre isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.